Vocês, Marvel Snap. E nesse vídeo eu vou estar mostrando um deck que eu cheguei até o nível 60, mas confesso que ultimamente eu tenho parado nesse nível, porque eu volto ao 62, depois volto para 60, enfim. Mas é um baralho assim bom, um deck bom, que pouca gente utiliza e pouca gente consegue enfrentar aí. E ele é um deck assim que você consegue jogar em diversos tipos de campo, mesmo que os campos, como vem no jogo, né, totalmente aleatório. Somente às vezes quando tem um ou outro, igual tá tendo agora, esse padrão aqui, que é o de Reino da Morte, que destrói as cartas quando você joga no campo. Tirando quando tem esses eventos assim, sempre vem aleatoriamente, correto? E normalmente com esse deck eu consigo me sair bem com diversos tipos de campo, até porque eu acabo alterando eles. Eu vou estar mostrando aqui para vocês o deck completo e explicando cada carta e o porquê que tá lá, e jogar 3 partidas aí com vocês também. Então, bora lá! Enfim, esse aqui é o deck que eu estou utilizando. E uma carta aqui por curiosidade que eu estou utilizando nesse exato momento por conta do campo, é aquele Reino da Morte que eu comentei com vocês. Eu estou utilizando o Deadpool por esse motivo, porque você joga a carta no campo, ele é destruído e ele volta para sua mão com o dobro de poder. Então já fica aí como dica aí se ele continuar, dependendo do dia que eu postar esse vídeo. E então no final da batalha você jogando, destruindo, ele fica com 32 pontos, não, 38, foi alguma coisa assim. E mesmo que seja até o quinto, é 28, então 24, é uma quantidade assim de pontos para uma carta de 1 de energia que você vai gastar. Então você vai conseguir muito poder jogando com o Deadpool dessa forma aí, aproveitando essa ocasião. Bom, aí para iniciar, normalmente, só para complementar aqui, já esquecendo, eu coloco o uso noturno e eu vou estar explicando o porquê. Eu utilizo o Mancha Solar, que tem a habilidade aí de aumentar seu poder cada vez que você não usa uma energia, a quantidade correspondente à quantidade de energia que você não usa naquele round. Temos a Angela, que aumenta 2 de poder toda vez que você joga uma carta naquele mesmo campo que você tá. Eu passei a utilizar a Mulher Invisível, né, do Quarteto Fantástico, porque é uma carta assim muito boa. E eu tava usando outra, não lembro exatamente qual, mas eu tava utilizando outra carta no lugar dela. E ela tem uma habilidade assim muito interessante, que ela não mostra as cartas que você vai jogar no campo. Então o adversário não vai ter como se planejar, ele não sabe se você jogou uma carta de poder muito alto ou muito baixo. E sem contar que os efeitos da carta só acontecem no final da partida. Quase não sai aqui. Da final da partida. Então pega ele aí totalmente de surpresa, dependendo da carta que você utilizar. Eu recomendo ela utilizar em qualquer tipo de baralho aí, que vai ser uma pessoa assim muito útil. Temos aqui a Armor, que é a armadura, né? Que para proteger minha carta aqui de nível 1, que muita gente usa a elétrica e principalmente o Killmonger, né? A elétrica hoje em dia nem tanto, no começo quando a galera tava pegando a elétrica, boa parte estava utilizando ela, mas hoje em dia nem tanto. Temos a Feiticeira Escarlate, que é para alterar o campo, caso ele esteja me prejudicando de alguma forma, ou prejudicando eu e beneficiando o meu adversário, né, de certa forma. Temos essa daqui, que é a Lupina. Ela é muito boa para poder combinar justamente com a Tempestade. Vou explicar agora exatamente minha estratégia. A habilidade da Tempestade, ela fecha o campo, né? E inunda, no caso ele, e impede que você ou seu adversário jogue carta naquele campo. Então a estratégia aqui basicamente é o seguinte. Aqui o T'Challa eu estou usando mais por conta do evento que está rolando, e por sinal eu já até completei, então eu até poderia já estar tirando ele aqui, e eu utilizo o Visão. Então o motivo de eu usar o Noturno é porque, por exemplo, eu fecho o campo e consigo jogar o Noturno lá no campo que está fechado pela habilidade dele, e o Visão seria por esse mesmo motivo. Já as outras cartas aqui, por exemplo, eu jogo o Mancha Solar e depois eu jogo a Angela e vou aumentando os pontos. E eu sempre jogo no canto direito, que é lá no último canto, porque não tem nenhuma carta de movimentação que joga a carta para lá, com a exceção ali que você consegue mover com o Noturno e com o Visão. Então, dificilmente o adversário vai conseguir algum meio de entrar naquele campo de batalha que você está jogando. Então, por esse motivo que eu sempre jogo lá no canto, e nos primeiros rounds eu tento jogar o Mancha Solar junto com a Amor para proteger ele.
E no terceiro eu jogo a Tempestade. E no quarto turno eu complemento. Ou eu jogo essa daqui, né? Que é a Lupina, para ganhar uma grande quantidade de poder. Ou então eu jogo a Jessica Jones, que vai conseguir 8. E normalmente quando inicia a batalha, o seu adversário ele sempre joga nos lados esquerdo. Ele nunca joga naquele último campo, porque ele sempre espera revelar qual campo que está lá para ver se compensa ou não jogar as cartas. Então a probabilidade é muito pequena e mesmo quando eu começo a jogar ali e fecho o campo, eu sempre acabo ganhando. A maioria é muito difícil de eu estar perdendo ali e sempre tem um meio de estar conseguindo virar, que normalmente é com mancha solar, porque eu deixo de jogar um round e ele ganha mais 5 de poder, e isso fazendo com que aquele campo você tenha mais energia. E no quinto round, normalmente eu não jogo nenhuma carta para poder jogar justamente essa daqui, que tem 20 de poder, que é dificilmente batida nas batalhas, né? Normalmente a galera tem utilizado muito o Shanti por conta dele e outras cartas também, mas ele é um dos principais motivos aí. E normalmente o que acontece muito é a galera desistir, eu jogando com esse daqui. Boa parte da galera desiste no quinto round ali, porque vê que eu vou jogar essa carta e não tem como ganhar dela assim, porque é uma quantidade de poder absurda. Enfim, essa é a explicação base para esse baralho, então existem outras variantes aí que eu posso estar fazendo umas combinação e eu vou tentar mostrar para vocês nessas 3 lutas aqui que eu estarei jogando. Então, certo? Então, bora lá. Primeira batalha e vamos ver aí como é que eu me saio, se eu consigo ganhar ou não utilizando esse deck e utilizando as estratégias que eu falei. Lembrando que essa carta aqui, por mais que ele seja o principal, ele não é o fundamental para você estar ganhando as partidas. Eu já ganhei bastante lutas sem estar jogando com ele, então não se preocupe com isso, não se prendam a isso. Beleza, aqui tem um Campo da Morte, né? Se eu pegasse o Deadpool seria uma ótima estratégia, que nem eu comentei com vocês, para estar jogando e destruindo ele o tempo todo aqui. Aqui eu vou ganhar mais 4 ou 5? 5 de energia. Eita. Beleza. Bora lá então. Vamos jogar o T'Challa. Vamos jogar... Tá. Aqui eu vou deixar assim. E só. Somente isso que eu vou fazer. Por mais que eu tivesse a opção de destruir esse monstro aqui com o Shanti, se eu pegar ele nos próximos rounds, ele vai destruir a carta dele, ok. Vai aumentar 3 ali. Beleza, e aqui ele jogou quem? Capitão América. Vejamos. Tá. Aqui eu acredito que eu consiga ganhar, né? Com mais 20 vai dar 32. Beleza. E vejamos aqui o que eu posso estar fazendo. Vou jogar ela aqui para complementar. E ainda preciso de uma carta. Putz. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui. Qual seria a melhor estratégia? Tá. Eu vou tentar enganar ele dessa forma aqui. Já que ele só vai jogar carta... ele não jogou nenhuma carta ali. Achei que ele fosse jogar algo. Mas beleza, isso vai me ajudar muito agora, né? Já que eu não vou jogar nenhuma carta nesse turno. E ele vai, provavelmente, eu vou jogar aqui. Se ele não jogar aqui, eu ganho nesse campo. E se ele jogar aqui... já até sei o que ele vai fazer. Agora que eu lembrei. Ele tá com aquele deck que joga bastante cartas de número 1. E no sexto round ele vai jogar o Ultron. E vai preencher isso aqui tudinho de cartas. Vocês vão ver. Tá. Então, sabendo que ele tá com essa carta, eu só vou, né, encerrar meu turno aqui. E vejamos aí. Ele vai jogar aí, conforme eu falei com vocês. Ele vai conseguir 4 de pontos aqui. E aqui, beleza. Eu posso até ganhar nesse campo aqui, mas aqui eu corro um risco de perder. Mas enfim, bora aí por tudo ou nada. Eu não tenho outra opção. O único meio que eu posso estar arriscando aqui seria jogando nesse campo aqui para tentar converter, ganhando, né? E aqui vamos ver, né, quantos pontos ele vai conseguir jogando aí o Ultron. Não foi o Ultron, só foi apenas o cara que aumenta
1 de poder todas as cartas. Beleza, então ganhei aqui tranquilo a primeira batalha sossegada aí, então deu tudo certo. Se ele tivesse jogado o Ultron, talvez eu teria perdido. Eu não lembro quantos de poder que ele tem, mas eu acho que é 6 ou 8, coisa assim. E talvez ele teria ganhado sim, se ele tivesse com essa carta na mão. Algumas batalhas assim eu acabo não dando snap, eu procuro dar snap mais no finalzinho, porque senão a galera desiste quando percebe aí que eu tô com aquele deck que assusta muita gente. Ele jogou Noturno, beleza, Noturno ali é bem tranquilo de se enfrentar. O Noturno normalmente ele engana, porque às vezes você tá ali achando, aí ó, veio o senhor Deadpool e vai ser perfeito aqui pra esse deck aqui. E eu vou até dar um snap, porque eu nem vou jogar aquela carta que eu falei pra vocês, de 20 de poder, e vou tentar me garantir com o senhor Deadpool aqui. E aqui no canto eu vou estar jogando a Tempestade, mas não agora. Vou jogar ele aqui, e no próximo round eu vou jogar a Tempestade aqui, aí o Deadpool de novo, né, no caso, o tempo inteiro. E no último round eu jogo o Deadpool aqui nesse campo, porque ele não vai ter opção, não vai ter como estar destruindo essa minha carta aí, impedindo que eu ganhe uma quantidade boa de poder. É uma estratégia assim que só funciona com esse campo, tá? Deadpool é uma carta assim razoável, não é tão boa, mesmo com aquele deck lá de destruição, é um pouquinho complicado de estar jogando com ele, porque se você tivesse a opção de destruir ele o tempo todo, que nem eu tô fazendo aqui, ok, aí seria uma carta perfeita, mas não é o caso aí. Ele jogou o elétrico, que eu não, ele vai dar mais 1 de poder pro próximo round pra ele, beleza, sem problemas. E assim, né, sem isso ele não acaba sendo tão útil igual deveria ser. Aqui nada, tá, eu jogo, eu vou jogar a Jessica Jones ali e o Deadpool aqui novamente. Aí já vai ser pra 16, né? Eu vou ficar com 16 pontos com ele aqui. E aqui fechou o campo, né? E ele não vai ter mais opção de jogar nenhuma carta aqui. Então aqui eu garanti minha vitória, que nem eu falei, essa é a estratégia básica, como funciona. Normalmente no primeiro round eu jogo o Mancha Solar, ou então até a própria Amor, tudo no mesmo campo aqui, ficam com essas 4 cartas. Ou então eu vario com essa daqui também, para ganhar uma grande quantidade de poder, e assim indo. Estamos aqui no último round, então eu já dei snap, né, e provavelmente, ele fugiu. Eu ia ganhar com Deadpool, deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Com 16 pontos, como podem ver. E aqui eu ia conseguir 8 com mais 3, então ia dar uma quantidade absurda aí e eu simplesmente ia ganhar, né? Aqui ele não ia ter opção de jogar nenhuma carta, aqui ia ser destruída, e aqui ele só ia ter a opção de jogar uma carta e tentar ganhar nesse campo, que seria impossível com o meu Deadpool aí com 16 pontos. Bora aí pra próxima partida. Se eu tivesse pegado o Deadpool com um round antes, eu teria feito 32 pontos, pra vocês verem a quantidade de poder que ele fica. Bom, aqui de início eu já peguei algumas cartas assim bem interessantes. E beleza, só vou estar passando e vamos ver se eu já... Nossa, esse cara é irritante, na moral, olha. Nossa, pensando numa pessoa que me irrita profundamente, é esse homem de gelo. Vamos ver que campo tá aqui, o campo da morte, perfeito. E eu peguei ela ainda pra melhorar ainda. Beleza, vamos ver se tomara que ele volte com 1 de poder na mão apenas, né? Aqui ele jogou quem? Jogou... Não, ele sempre vai estar voltando com 2. Putz, aí complicou, né, galera? Esse homem de gelo é irritante. Nossa, como ele atrapalhou aqui a minha estratégia. Beleza. Ainda comprei essa carta aqui já. E eu tô basicamente com um deck que é o deck aí que eu ando vencendo. Eu não vou estar jogando a Jessica Jones no próximo turno. Vocês vamos falar aqui é o Yong. Esse Yong também é bem perigoso. E até inclusive eu gostaria sim de ter ele.
que é uma carta assim muito boa estrategicamente. Vou estar jogando aqui o Mancha Solar e essa daqui, ó, junto. Cadê aqui? E aqui. Eu acredito que ele não esteja com Killmonger, né? Vamos torcer pra isso, pra minha carta não ser destruída. Aí, se bem que eu poderia ter jogado já ele aqui, né? Mas ok. Aí tem um... Olha quanto de poder que ela conseguiu só estando ali. Beleza, vai fechar o campo aqui, ele não vai ter como jogar. Aqui eu só vou passar de turno, vou ganhar mais 5 de poder aqui. E mesmo que ele destrua essa minha carta aqui, ele não tem aparentemente nenhuma outra carta, né, que consiga. A menos que ele esteja com Shang-Chi, nossa, eu ia terminar o turno e dei snap. Mas não tem problema. Mesmo que somente que ele esteja com Shang-Chi na mão, ele vai conseguir vencer essa batalha. Porque não tem como mesmo que ele movimentasse aqui, ele revelou primeiro, então ele não ataca. Eu tinha esquecido de olhar esse detalhe e é fundamental para esse deck. Então mesmo que ele esteja com Shang-Chi, por exemplo, ele joga aqui igual ele tentou fazer no último turno. Se ele revelar primeiro, minha carta ele não tem nada para destruir. Aí eu revelando depois acabo ganhando. Então essa estratégia básica, finalmente consegui mostrar aqui nessa última batalha. Conforme vocês podem ver, que nem por exemplo, eu poderia ter jogado a Jessica Jones aqui no lugar desses dois. Aí eu não ia correr o risco dele ser destruído, né? Mas aí no quinto round eu não ia ganhar poder nenhum. Então normalmente eu sempre jogo ele no primeiro turno. Tento jogar esse daqui no segundo, né? A armadura aqui no segundo. E a tempestade no terceiro e a Jessica Jones no quarto. Aí se eu não tiver com a Jessica Jones na mão, eu jogo, por exemplo, essa daqui, né? Que já vai estar com 3 cartas aqui. Ou então também tem uma Angela que eu jogo. Se bem que a Angela não tá aqui nesse deck, agora que eu lembrei. Eu tirei ela para colocar a Mulher Invisível, se eu não estiver enganado. Mas a Angela é fundamental também nesse deck que vocês podem estar utilizando. No lugar do Deadpool eu utilizo o Noturno. E enfim, esse é o baralho que eu tenho utilizado aí para conseguir chegar a essa quantidade de poder. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever aqui, deixe o seu comentário, sua avaliação se vocês pretendem ou não utilizar esse deck aqui com essa carta aqui mega poderosa. Certo? Vejo vocês na próxima e valeu, fui!